Nós vamos abrir então Apocalipse capítulo 3. Que vocês possam nessa noite receber uma palavra de Deus. Eu estou percebendo o Espírito Santo fazendo um movimento espiritual já de alguns meses na igreja. E o que eu vou pregar aqui é exatamente algo parecido, para que vocês possam estar atentos ao que eu estou pregando. Eu quero perguntar para vocês, depois da leitura, amém? Eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder no final. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Fica atento, igreja, a cada palavra que eu disser. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti vireis. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Meu Deus, rancho da campas. Deus, a tua palavra, ela vai lá no profundo da alma para trazer uma revelação do Senhor. Peço-te nesta noite que eu seja instrumento para abençoar os irmãos nesta noite. Esconda-me atrás da tua cruz. Importa que tu cresças e que eu diminua, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Podem sentar, por favor. Glória a Deus. Fiquei sabendo que hoje a irmã Thaís está fazendo aniversário. É sexta-feira? Já fez, né? Vamos orar no final pela sua vida. Amém? Deus te dê muitos anos e muitos anos e muitos anos de vida. Eu quero perguntar à igreja aqui, vocês vão poder me responder sim ou não dentro de vocês. É um reavivamento ou um sepultamento? Você está vivendo um reavivamento ou está correndo o risco de um sepultamento? Não estou dizendo de morte física. Muita gente hoje está numa fase de esgotamento espiritual muito grande. Não estão conseguindo mais caminhar. A história da igreja de Sardes, ela tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Sardes, essa igreja, essa cidade, foi a capital do século 7 antes de Cristo. Viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso. Era uma das cidades mais magníficas do mundo naquele tempo. Situada no alto de uma colina, muralhada e fortificada, ela sentia-se imbatível e inexpugnável. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos, arrogantes e autoconfiantes. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia naquele tempo, em 529 a.C. Quando este cercou a cidade por 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, e o único lugar vulnerável
e dominou a cidade, por causa daquele buraco que havia na muralha. Mais tarde, em 218 a.C., Antíoco Epifânio dominou a cidade da mesma forma. E isso por causa da autoconfiança e falta de vigilância dos seus habitantes. Os membros dessa igreja de Sardes, eles entenderam claramente o que é que o Senhor estava dizendo quando afirmou: sede vigilantes, senão virei como ladrão de noite. O Senhor virá como ladrão mesmo, não vai avisar a hora. Engraçado que ele usa o nome de ladrão. Não é que ele é ladrão, mas é assim que o ladrão faz, não avisa quando chega. A cidade foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicado à deusa Cibele. Essa divindade padroeira, ela era acreditada com o poder especial de restaurar vida aos mortos. Mas a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida aos crentes. No ano 17 depois de Cristo, Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo imperador Tibério. A cidade tornou-se famosa pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e a decadência que a dominou. Quando João escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Ela já estava no estado de repugnação. Sua glória estava no passado. Seus habitantes entregaram-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e de prazer. A igreja tornou-se como a cidade. Eu recebi, não me lembro de quem, o seguinte dizer: que antigamente a igreja clamava pelos seus pecados a Deus. Hoje a igreja clama pelos seus direitos a Deus. E isso é muito sério, porque se faz necessário a igreja clamar pelos pecados dela e não clamar pelos direitos. A gente vive pensando nos direitos que temos como cidadãos dos céus. Estamos deixando de fazer o que devemos fazer com os nossos direitos, com os nossos deveres, e reivindicando aquilo que com certeza não seria o momento de pedir. Nesse contexto, vemos aqui Jesus enviando essa carta para a igreja. Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome. Assim tem muita igreja que tem um grande nome. Só Deus sabe o que muitos fazem por não serem vigiados, policiados e acompanhados. Só Deus sabe. Uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Tinha performance, mas não tinha integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. A essa igreja Jesus enviou a mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento nela. Toda igreja que está procurando buscar a Deus, Deus está olhando para ela hoje para ver se ela é digna desse reavivamento, para ver se ela ainda é digna de receber a sua presença. Eu já disse aqui a vocês que o mais importante para mim não seria 1.000 membros, 10.000 membros ou 100.000 membros. O que mais me importa dentro do que eu entendo
desde que eu fui despertado para entender sobre Deus, é sua presença. Eu tendo ela, eu choro, me quebrando, torno mais humilde, fico mais manso, fico mais quebrantado, não deixo o orgulho tomar conta. Com a presença dele, nós reconhecemos que os irmãos são iguais. Com a presença dele eu respeito todo mundo, com a presença dele eu amo todo mundo, com a presença dele eu sou igual aos irmãos. Mas quando temos uma igreja muito cheia, muitas igrejas cheias, que não tem tudo isso aqui, torna-se praticamente um ambiente só de um encontro casual, onde ninguém conhece ninguém, onde ninguém ama ninguém. Isso para mim não é igreja. Então é por isso que eu não olho para ninguém. Eu não olho para ninguém, não falo nada de ninguém. Eu peço a Deus que abençoe eles e abençoe também a mim. Então a igreja de Jesus envia essa mensagem para eles. O primeiro passo para um reavivamento é ter a consciência de que existem crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. Eu fico muito alegre quando as pessoas da igreja, elas não têm medo de adorar, de gritar. Aleluia! Gostei aqui hoje dessas canções, gostei dos irmãos se soltando. E isso faz uma igreja da liberdade, onde você vai ficar pensando: meu Deus, eu nunca fiz isso, nem sei o que é isso. E quando você começa a perceber, você começa a se soltar uma palavra, duas, três, daqui a pouco está batendo o pezinho para cá, batendo o pé para lá, levantando as mãos, glorificando a Deus. Você vai ver que diferença é no avivamento interno dentro de nós. Por isso que a pergunta é: reavivamento ou sepultamento? Não é diferente o estado da igreja de hoje. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio dos candeeiros, Deus olha para a igreja, Ele quer ver lamparinas acesas, Ele quer ver crente aceso, ligado, Ele quer ver crente dando glória com a mão levantada, falando mistérios. Ele não quer olhar para a igreja e ver as lamparinas apagadas sem azeite. Quando Deus olha para a igreja e vê isso, Ele entristece muito, porque Ele não fez uma igreja para ser assim, uma igreja para gritar lá fora, para enfrentar demônios, para lutar em favor do reino de Deus. Ela tem que estar com a lamparina acesa, ela tem que estar com a unção da presença de Deus para isso. Ao sermos então confrontados, devemos olhar para esta carta não como uma relíquia, mas como um espelho em que nós vemos a nós mesmos. Há uma necessidade de um reavivamento. Há uma necessidade. Eu queria que vocês entendessem uma coisa. Eu trabalho como todo mundo aqui trabalha. Sou servidor público há 33 anos. Eu entro no serviço 7h30, de segunda a sexta-feira, e saio 5h30, 6 horas, todo dia. Eu trabalhei 4 anos cortando árvore na Ceilândia. 4 anos. Nunca faltei serviço. Glória a Deus. De janeiro a dezembro, por 4 anos, nunca faltei serviço. Glória a Deus. E nunca faltei aqui um dia na casa de Deus. Aleluia. Agora cuidei durante um mês da biblioteca de Ceilândia. Passei ela para outra responsabilidade, para a educação, e agora vou cuidar do arquivo da Ceilândia. Nunca faltei um culto. O que eu quero dizer para vocês? Deus está à procura dos vasos que ainda querem encher de azeite. Deus precisa desses vasos, porque a Bíblia diz que tinha alguns aqui na igreja de Sardes que eram homens, pessoas dignas, que eram pessoas que se preocupavam com a casa de Deus, em buscar a Deus. Nós não podemos deixar nos sepultar.
Se deixar sepultar o esgotamento espiritual, vai matar muita gente espiritualmente. E nós não estamos em tempo disso. São momentos de clamor, de angústia, para que a igreja possa entrar num clima de desespero e falar: Senhor, tem misericórdia da igreja militante do século 21. E olha para nós, olha para mim, olha para a igreja. Não nos deixa entrar nesse ritmo de vida, porque ele vai vir. Quando há crentes que não têm o nome no rol de membro, quando há necessidade de avivamento, quando há crentes que só têm o nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, não estão convertidos, eles não, baixou um pouquinho, viu? Não sei se eu tenho impressão, eles não estão convertidos ainda. A igreja vivia de aparências. Quanta gente vive de aparências? As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. A igreja tinha adquirido um nome. A fama da igreja era notável. A igreja gozava de grande reputação da cidade. Nenhuma falsa doutrina estava prosperando na comunidade. Não se ouve de balaamitas, nem dos nicolaítas, nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel. Aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas a igreja estava morta. Era uma igreja apenas de rótulo e de aparência. A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro. Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Nós não nos enganemos acerca de Sardes, irmãos. Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta, viu? O mundo talvez não chamaria muitas igrejas que estão assim de mortas, mas elas estão, porque dentro dos membros dela não tem vida. Eles não têm dentro delas alegria, vida, satisfação. Elas se emburram por qualquer coisa, elas se afastam do altar por qualquer coisa, elas ficam sem vir para a igreja por uma bobagem, elas ficam sem orar por um período extenso, elas ficam assim pensando: nós, que igreja que está totalmente lotada, pensamos que elas estão bem, mas muitas estão mortas, porque não tem vida dentro delas. Elas não expelim, elas não demonstram, não tem dentro delas esta alegria. A igreja parecia um cemitério espiritual. Talvez ela seja considerada viva mesmo pelas igrejas irmãs. Nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Todos a reputavam como igreja viva, florescente, todos com exceção de Cristo, com exceção de Jesus. Parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, ele disse assim para ela: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. Versículo 2 que eu li para vocês. A reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. A igreja tinha fama, mas não vida. Tinha pompa, mas não Pentecoste. Tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus conhece o coração. A fama diante dos homens nem sempre é a glória diante de Deus. A igreja estava se transformando a
apenas em um clube. Passarelas. A fé exercida pela igreja era apenas nominal. O cristianismo da igreja era apenas nominal. Seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não de coração. Meus irmãos tinham fama de vivos, mas na realidade estavam mortos. Fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Quando há uma outra característica, porque precisamos de reavivamento, quando há crentes que estão no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual, quando elas estão no CTI espiritual da vida, onde dentro de casa não consegue orar nem sequer 5 minutos, durante a semana nunca se ouviu dentro daquela casa o clamor. O seu quarto nunca sequer ouviu uma lágrima, nunca teve o chão do seu quarto o privilégio de receber seus joelhos para oração. Meus irmãos, esses crentes têm vida dupla. Suas obras não são íntegras. Eles trabalham, mas apenas sobre as luzes da ribalta. Eles promovem seus próprios nomes e não de Jesus. Buscam sua própria glória e não a de Cristo. Honram a Deus com os lábios, mas os seus corações estão longe do Senhor. Os cultos são solenes, mas sem vida, sem sentido. A vida dos seus membros estava marcada, manchada pelo pecado. Crentes são como esses crentes de Sardes, eram como hipócritas. Dão esmolas, oram, jejuam, entregam o dízimo, mas com o fim de ganhar a reputação de seus religiosos. Eles são como sepulcros caiados, ostentam a aparência de piedade, mas negam o seu poder. É formalidade sem poder, reputação sem realidade, aparência externa sem integridade interna e demonstração sem vida. Esses crentes vivem num simulacro da fé, talvez simulando a fé, um faz de conta de religião, cantam hinos de adoração, mas a mente está longe de Deus, pregam com ardor, mas apenas para exibir sua cultura. Deus quer obediência, a verdade do íntimo. Aleluia. Deus quer que eu seja verdadeiro comigo mesmo, no meu procedimento. Eu chegar no espelho da minha casa, não colocar uma roupa indecente. Eu chegar no meu trabalho, não tirar nada de que não me pertence. Eu vender alguma coisa que eu tenho, não escondendo que está quebrado lá o fuzil do carro, ou o motor, ou alguma coisa, e passar para frente. Deus, Ele está querendo a igreja que anda em santidade. Deus está atrás da igreja que faça isso. Quais são os imperativos para o reavivamento que precisamos? Aqui estão 5 imperativos de Jesus para a igreja. Primeiro, ser vigilante. Não andem distraídos. Não andem distraídos. Tanta gente está distraída na fé. 2, fortaleça ou consolida o que está, o que resta. Consolida o que ainda sobra, o que ainda tem. Não joga fora o que restou.
Não põe no lixo, não abandone, não discrimine, não olhe com desdém aquilo que restou, dê mais valor ao que restou. É o que lhe orienta a igreja de Sardes 3. Lembra-se que os irmãos nunca esqueçam do que Deus já fez por vocês, do que Deus já fez contigo há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos atrás. Eu nunca vou esquecer do que Deus fez comigo há 30 anos atrás, nunca. E de lá para cá, nesses 30 anos, o que Ele fez e vem fazendo até os dias de hoje. O Senhor disse para a igreja de Sardes: lembra-se. 4, obedeça. Nós estamos numa grande crise de obediência, demais da conta, de liderança, crise de obediência dentro da igreja, crise de obediência para fazer o que o pastor está pedindo para fazer biblicamente. Tem irmãos hoje que estão tomando decisão que eu já preguei, já falei para eles há 5 anos atrás. Se tivesse feito isso há 5 anos atrás, não tinham sofrido tanto, não tinham passado tanto pelas masmorras da vida. E 5, arrependa-se. Isso aqui é uma atitude pessoal de cada um. Quando ele fala para os irmãos de Sardes: arrependa-se. Podemos sintetizar esses imperativos de Jesus em 3 aspectos. O primeiro aspecto, uma volta urgente à palavra de Deus. Imediatamente a Bíblia traz aqui, quando o Senhor diz para eles: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Voltando, os irmãos, à palavra de Deus. Não é pecado ler um jornal, uma revista, mas a Bíblia não pode ser lida só no domingo. Ela tem que ser esmiuçada todos os dias por todos nós. O que é que eles ouviram e deveriam lembrar e guardar e voltar? A palavra de Deus. A igreja tinha se apartado da pureza da palavra. O reavivamento é resultado dessa lembrança dos tempos do primeiro amor e dessa volta à palavra. Eu tenho certeza que quantos aqui, se eu chamar para passar aqui comigo 12 horas de oração e ler a Bíblia, oração, e vamos fazer isso. Aleluia! Nós vamos fazer 12 horas de oração com a palavra. Glória a Deus! Eu quero ver você tomar um posicionamento. Nós vamos subir a um monte agora, terminando a chuva, 7 quartas-feiras. Eu quero saber quantos de vocês querem o reavivamento ou o sepultamento. O pastor está andando, o pastor está caminhando, e a ovelha não podia, não pode pensar o contrário. Você tem que arregaçar as mangas. Você precisa caminhar antes que vai chegar o dia e Ele vai falar alguma coisa para nós. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra os tempos antigos, do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. Deixemos que a história passada nos desafie no presente e voltarmos à palavra de Deus. Uma das coisas que deixou de ser interessante para muita gente hoje, quando a gente conheceu a igreja, conhecemos a Jesus, é que tudo que a gente iniciou conhecendo, como foi tanto artista de cinema, de futebol, gente importante da nação, hoje Jesus não é mais interessante. Sabe por quê? Porque quando Jesus começa a exigir mudanças, nós perdemos a sensibilidade de obedecer. Lembra que quando aqueles pastores vêm para Jesus que tudo vai melhorar, nós íamos naquela impressão que realmente ia tudo melhorar, só que nós esquecíamos que Jesus ia exigir mudanças, e toda mudança tem dor, toda mudança tem abrir mão de coisas que nós amamos,
Foi aí que muita gente achou que Jesus não era mais interessante. Você, meu amigo internauta que está me ouvindo, saiba disso. Jesus, Ele não pode deixar de ser interessante nunca na sua vida. Independente da circunstância que for, do jeitinho que você começou com Ele, você deve terminar com Ele. Quando uma igreja experimenta um reavivamento, ela passa a ter fome da palavra. O primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo à palavra de Deus. Não é os continhos de carochinha, não é vir com as ideias errôneas, com pensamentos que eu pensei, que eu sonhei, que eu vi, que eu desvi. Eu quero voltar aqui. Quando vem o reavivamento, a gente nós começamos a ter sede pela palavra de novo. Os crentes começam a vir para a igreja para ouvir o pastor pregar. Quando vocês escutam a pregação de 20 minutos que não fala nada, você sai resmungando, porque dentro de você já está havendo uma cobrança. Seu espírito já não quer ouvir qualquer palavrinha. Seu espírito quer ver alguma coisa que cobre de você, que faça de você um homem ou uma mulher que vai se endireitando dia após dia, que vai aceitando a palavra de Deus na sua íntegra. Nós não podemos aceitar a palavra de Deus pela metade, porque a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é totalmente a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra, não é somente outra coisa. Não é vindo um pregador de longe para trazer alguma coisa ideológica dele que o avivamento vem. É através da Bíblia. São os irmãos vindo para os cultos, é os irmãos vindo para o culto, dando glória a Deus no banco, indo para casa, dando direitinho, as mulheres sendo submissas aos seus maridos, seus maridos amando suas esposas, os irmãos sendo fiéis ao pastor, à igreja. Olha como nós amamos uns aos outros. A igreja vai galgando êxito, seu espírito vai movendo sobre a vida dela. O avivamento não pode ser confundido com liturgia animada, nem como culto festivo, inovações litúrgicas. Mas o reavivamento é bíblico. O reavivamento ele tem que vir da parte de Deus. Uma outra característica importante desse imperativo para o reavivamento é uma volta à vigilância espiritual. No próprio versículo 2, o Senhor dá alerta para ele: ser vigilante e confie o restante que estava para morrer. Que os irmãos não fiquem andando nessa cidade, olhando para tudo quanto é coisa que aparece. Ser vigilante, os irmãos. Cuidado com o que vocês conversam, cuidado com o que vocês andam, cuidado com o que vocês estão assistindo, estão ouvindo, estão comprando. Sejam vigilantes. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foi invadida e dominada 2 vezes, porque se sentia muito seguro e ele não vigiou. Tem muita gente que é assim, ele prega, ele canta, a multidão se alegra, ele acha que é o bambambam, que não precisa de oração, que não tem mais que pedir à igreja para orar, que não tem que dar satisfação do pastor. Quantos crentes que fizeram isso? Dentro da igreja, não tinha dom, não cantava, não era nada, era um Zé Ninguém, e o pastor ajudou, a igreja orou, o povo acompanhou. Daqui a pouco Deus deu a bênção, deu a voz, começou a cantar, começou a pregar, começou a crescer. Aí agora vira as costas para a igreja e vai embora sem dar nenhuma satisfação. Quantas pessoas estão assim hoje agora sozinhas porque fizeram isso? Não quiseram andar direitinho, não quiseram caminhar honestamente, começaram a fazer as suas agendas. Se o pastor que ajudou tanto a igreja não dá satisfação, eu vou pregar em tal lugar, não fala com o pastor que vai pregar se pode ir. Se você é membro, você tem que ter a minha autorização. Você não sabe disso? Você não pode sair pregando e cantando sem autorizar eu te abençoar primeiro. Por isso que muita gente vai e faz as coisas e não dá certo, porque ele quebra paradigma, ele quebra a liderança, ele quebra a obediência. Sardes estava desse jeito.
para aqueles que pensam que estão salvos, mas ainda não se converteram. A igreja precisa estar vigilante contra as ciladas do diabo, tentações do pecado. Fuja de lugares, situações, pessoas, perna para quem te quer. Quem é mais forte do que os irmãos? Fuja. Não tenta enfrentar. Se você está do lado de uma mulher quase nua, ficando ao lado olhando para as pernas dela, você vai querer o quê? Vai cair. Se você está passando problema financeiro dentro de casa, e aí a televisão fala, olha, 30 milhões que a Mega Sena vai pagar, você está perto da loteria, vou e não vou, usa a fezinha ou não uso? Foge. Silvio Santos vem com a telecena, tantos milionários, pastor, vou fazer a fezinha lá na telecena lá. Nós não precisamos nada do mundo, igreja. Hoje a gente depende de Deus ou não dependemos de Deus. Por isso que a igreja se corrompeu. E agora, para ela poder tomar novamente o ritmo, nós vamos ter que passar por uma situação muito calamitosa na nossa vida. Vamos ter que passar noites e noites chorando, de joelhos, pedindo perdão pelos pecados dos nossos pais, perdão pelo pecado dos nossos filhos, perdão pelos nossos pecados, para que Deus possa nos perdoar, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Cuidado com a vaidade do mundo, igreja. Isso tudo passa. Eu fiquei vendo aquele tal de Jair Batista, perdeu tudo, acabou tudo. Todo mundo que roubou da Petrobras, todo mundo preso. Se for solto, o nome dele já foram à tona. Sequestraram os seus bens, confiscaram os seus bens, confiscaram os bens do Agnello. Para quê? Para que tirar? Para que enganar? Nós não podemos enganar ninguém, temos que andar em honestidade. O mundo está nessa que a gente fica olhando o Islã marcando daquele jeito, a gente vê o Brasil como está, mas a culpa da igreja. É nossa culpa, responsável. Eu assumo uma parte dela na minha vida. Nós deixamos de orar pela nação, nós deixamos de orar por uma cidade onde o pecado toma conta cada vez mais galopante. E é preciso que a igreja pare para chorar, pedir perdão. Aleluia. Eu quero que Deus manifeste sempre a sua presença, mas a igreja reconheça essa necessidade. A igreja de Sardes não era uma igreja herética e apóstata. Não havia heresias nem falsos mestres na igreja. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresia, não era importunada por oposição dos judeus. Ela era ortodoxa, mas estava morta. A igreja pode ter tudo, gente. Pode ter avião, navio, pode ter fazenda de não sei quantos mil hectares, pode ter 20 mil cabeças de gado, pode ter uma televisão, mas se ela não tiver a presença do Espírito Santo, para nada ela serve. Para nada ela serve. O que adiantou seu diploma sem a presença dele? O que adianta suas pregações lindas, seu louvor lindo, sem a presença de Jesus? Não adianta nada. Nós ficamos igual cadáveres ambulantes, sepulcros caiados. Por isso que precisamos de estar entendendo que quando nós entrarmos por essas portas, deve haver por nossa parte temor a Deus, temor, respeitar a Deus, não tocar nada no que é imundo, não tocar nada no que é podre, não falar nada que possa prejudicar qualquer pessoa. Versículo 4, ele fala sobre a volta da santidade. Ele chama a igreja a voltar à santidade. Ele pede para ela, mas também tem esses algumas pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco. Ele pede o povo para voltar à santificação. Santifica a língua, igreja. Ó, isso aqui, ó. Glória a Deus. Isso aqui tem matado a língua, gente. Glória a Deus. Vocês nem imaginam o que a língua tem feito. Verdade.
cantando para Jesus, mas quando a gente chega em casa, a gente malha fulano, malha ciclano, fala mal de Beltrano. O que adiantou? Nós construímos e derrubamos. Nós no mesmo momento edificamos, mas logo depois nós destruímos. Estamos aqui falando línguas estranhas e depois estamos malhando as coisas erradas. O Senhor manda a gente ter um cuidado. Primeiro, uma das coisas fundamentais que temos de ter é o cuidado com a nossa língua, para não machucar ninguém. O torpor espiritual em Sardes não tinha atingido a todos. Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo. Embora a igreja estivesse cheia, mas havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros e que não haviam se contaminado com o mundo. A maioria dos crentes estavam vivendo com vestes manchadas e não tendas obras íntegras diante de Deus. Eu sei que eu vou dizer para vocês aqui: tem muita gente da igreja Deus e Amor que vai sentir muita saudade da Davi Miranda. Muitos que frequentavam aquela igreja durante anos e após anos, porque era um pastor que batia em cima do pecado o tempo inteiro, de roupa, de televisão, assistir coisa que não prestava, de mentira, e tinha gente que andava piadinho por causa das palavras que ele falava. Vai chegar tempo de vocês sentirem falta daqueles homens que pregavam a palavra com verdade e agora falam mentiras. Vou entrar dentro de igreja à procura de mensagens. Fala: Deus, eu quero ir para a igreja hoje porque eu quero um confronto contigo. Eu quero ser confrontado hoje com a tua palavra, e aquilo que o Senhor disser para mim eu vou fazer. Vai ser tarde demais para muita gente. A palavra vai sumir do altar. Hoje estão trocando a palavra por coisas festivas na igreja, mensagens passageiras que não edifica ninguém, que não faz você pensar, que não faz você raciocinar. Mas qual é o agente, pastor, do reavivamento? Quem é o agente? Versículo 1 fala: e o anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. Quem é que tem os 7 Espíritos de Deus? Jesus. O agente do reavivamento aqui, Jesus conhece o estado da igreja. Ele conhece a IBMA. Ele conhece você, conhece a mim. Ele conhece todas as igrejas do mundo inteiro, até aquela que fica lá nas montanhas da Rocinha, da roça, lá das cordilheiras, lá do Amazonas. Ele conhece todas elas. Jesus conhece as obras da igreja. O que é obra da igreja? Ele conhece a nossa vida, passado, presente e futuro. A ver que a igreja de Esmirna é pobre, mas aos olhos de Deus ela era rica. Ele vê que na igreja apóstata de Tiatira havia um remanescente fiel. Ele vê que a igreja que tem uma grande reputação de ser viva e avivada como Sardes está morta. Ele vê que uma igreja que tem pouca força, como a de Filadélfia, mas ela tem uma porta aberta. Ele vê que uma igreja que se considera rica e abastada, como a Laodiceia, mas não passa de uma igreja pobre e miserável. Jesus conhece também essa igreja. Ele sabe quem somos, como estamos e do que nós precisamos. Jesus sabe o que eu preciso, o que você precisa e o que necessitamos. Você sabe qual é a questão? Eu vou dizer para você aqui a resposta. Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o que necessitamos. A questão não é Jesus saber do que a igreja precisa.
Pergunta, pastor, o que é então? É vocês não quererem. É eu não querer. Eu saí daqui, entrou no ouvido e saiu no outro. A questão não é ele saber, ele sabe. Mas eu quero. Será que eu quero me humilhar perante as pessoas? Eu quero dar o braço a torcer. Durante anos e anos que eu sempre achei que eu era machista, feminista, eu quero dar o braço a torcer de que eu estava errado. Será que eu quero dar o braço a torcer que eu tenho que me humilhar perante as pessoas a quem tanto eu amei, ou a quem tanto eu tenho ódio, e que eu precisava de fazer isso? A questão não é o Senhor saber o que precisamos, a questão é eu querer. Aleluia! Que a grande maioria não quer. É verdade. Eu mando em mim, eu faço o que eu quero, ninguém manda eu fazer o que eu quero, porque eu faço o que eu quero na minha cabeça. A grande questão está aqui. E tem gente que já tem mais de 10 anos que escuta a mesma palavra e não conseguiram alcançar ainda esse patamar de mudança. Por quê? Porque você nunca quis. Se o pastor fala, não vive macebado, casa, você fica 10 anos debaixo de uma maldição dessa, mas não casa. Se o pastor fala, seja fiel no seu dízimo, você permanece infiel durante 15 anos, 10 anos, mas você não permanece fiel. Se o pastor fala, seja obediente, venha os irmãos fazer isso na casa de Deus, não fazem, são quebradores de aliança, então não tem como. Deus sabe que a gente precisa, mas eu impeço isso acontecer. Quando eu desobedeço a palavra, demora mais a igreja crescer, demora mais o crente aprimorar, demora mais a presença dele vir na igreja, porque os irmãos são membros de um corpo, e todo o corpo precisava de andar em harmonia. Glória a Deus, aleluia. Cada um tinha que obedecer para andar em harmonia. Cada um tinha que compreender a importância que tem de chegar em casa, dobrar o joelho e orar pela igreja, não ir para a televisão. Cada um tinha que compreender a importância de chegar e sermos irmãos, amados. Jesus é o dono da igreja, Ele é o dono, Ele é o dono, Ele é o dono. Eu já falei que se o senhor quiser me tirar daqui, pode me tirar à vontade, mal quiser eu vou mesmo, vou embora. O senhor quer que eu vou para onde? Onde o vento faz a curva? Vamos lá. Eu tinha muitos desejos em meu coração de avançar algumas coisas da minha vida, mas Deus conhece a minha limitação, a minha estrutura, só Ele sabe. Vontade a gente tem, mas Ele sabe até onde nós podemos ir. Agora o problema é que muitas pessoas não tiveram a oportunidade de andar nem uma milha, enquanto o mundo já andava muitas milhas para ir. Ele é o dono da igreja. Ele tem as 7 estrelas. As estrelas são os anjos das 7 igrejas. As estrelas estão nas mãos de Jesus. A igreja pertence a Ele. O diabo não pode ditar nada aqui dentro da tua vida. Nada. O diabo não pode ditar. O diabo não poderia acabar o casamento, não poderia destruir seu filho, não poderia arrancar suas coisas, mas o problema é que nós andamos distraídos, desligados, andamos desobediência, andamos cada um com a sua cabeça, com o seu pensamento, de um jeito e de outro. Aí Satanás trabalha em cima da desobediência. Por isso que a gente vê muita igreja cheia, mas chega lá, a maioria chega só para Deus cobrir seu problema. Estou curado? Tchau. Estou empregado? Aleluia, vou embora. Casei? Não sabe o que vem pela frente. Oh glória! E depois esquece
que ele merecia um tempo de adoração, que ele merecia ser respeitado, que ele merecia ser adorado, que ele merecia ser honrado, não só na hora que te deu emprego, não só na hora que te deu um serviço, não só na hora que te deu um casamento, mas independente de qualquer circunstância, a igreja precisa compreender que Deus é Deus hoje, amanhã e eternamente. Ele é o Senhor. E cabe a mim e a você honrá-lo. Cabe a mim e a você respeitá-lo como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, que Ele tem uma morada para nós. Nós iremos estar com Ele para sempre, mas se faz necessário obediência. Ele disse que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e não vai prevalecer mesmo. Mas pastor, por que a igreja fechou? Mas pastor, por que aconteceu aquilo naquela igreja? Sabe por quê? Porque a igreja, quando não ora, o diabo entra dentro dela, faz pastor pecar, faz membro pecar, faz casados adulterar, faz solteiros engravidar do tempo. Quando a igreja para de orar, quando a igreja não busca a presença de Deus, é o que acontece aí. Aí nós chamamos vocês, 21 dias de jejum e oração. Eu agradeço os que puseram os nomes. Aí eu chamei vocês, toda sexta-feira temos oração. Cadê você? Vamos dia 20 ter a vigília. Bem provável vai ser feito aqui, de outra forma, aqui na igreja, onde você vai estar. Chama você para vir, para participar da escola dominical. Cadê você? O problema está na obediência. Você fica em cima com o pé no muro, não sabe se vai para a igreja, se não vai, não sabe se é membro, se não é, não sabe se batiza, se não batiza, não sabe se obedece, se não obedece. Fica indeciso, fica no vale da indecisão por tantos anos, e quando resolve consertar, já não tem mais saúde, já não tem mais tempo, perdeu a família, perdeu a alegria, e até que se levanta, já não tem força mais para olhar para frente. E eu estou terminando dizendo: Jesus é quem pode reavivar a igreja por meio do seu Espírito. Jesus tem e oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja. Por isso que eu quero que vocês aproveitem quando vocês estão na presença dele. Não conversa com ninguém, não se distrai. Quando vocês estiverem sentados, dê glória, glorifica, fala: Deus, eu quero mudança. Deus, que esta palavra me impacta, que essa palavra me mude, que essa semana eu tenha uma vida diferente contigo, que essa semana eu possa estar buscando mais o Senhor, que essa semana eu possa me levantar com mais tempo na sua casa, que nessa semana eu possa chorar mais, pedir perdão mais pelos pecados da minha família. Isso se faz necessário. Enquanto você gasta 2 horas no salão fazendo seu cabelo, ou 3 horas passeando no shopping, por que você não faz isso na presença dele? Mas no dia que acontecer, que Deus chegar para te cobrar, não vai ter pastor Samir, não vai ter IBMA para te socorrer, vai ser você com ele. Aleluia! É você com ele. E agora Deus veio prestação de contas. Por que, minha serva, tu fez isso? Por que, minha serva, demoraste tanto a obedecer o meu servo que falou contigo? Por que, meu servo, tu demorou tanto a consertar o que estava errado na tua casa? Por que, meu filho, você não resolveu ensinar teu filho o caminho que deveria andar? Ficava no salão o tempo inteiro, passeando o tempo inteiro,
viajando o tempo inteiro, e as minhas coisas ficaram a ver navios. Abandonou minha casa, abandonou minha palavra quando era mais para estar com ela. Você está pensando que esse tipo de pregação existe hoje? Se não for pregação de dar glória e falar, a chave está na tua mão. Essa é a pregação de hoje, mas eu não sou esse pastor. Aleluia! Eu quero ir para o céu, eu quero que vocês vão comigo. É preferível ter 100 pessoas fiéis que andam diante de mim do que ter 1000 gente compromissada. O que vai adiantar? Ter a casa cheia, das pessoas ficam sentadas em pé olhando a coisa acontecer, não tem emoção, não tem sentimento, não tem compromisso, escutam o testemunho de um ex-traficante, de uma ex-bruxa, chora, derrama lágrimas, quando sai de porta para fora, tudo que eles viviam fazendo, volta a fazer. Isso não é vida cristã. Deus sobrou cara da igreja de Sardes. Ele disse: mas também tem Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E ele fala: e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aleluia! Dignas de andar com ele. Quanta gente escutando músicas erradas, preso a novelas, preso a vinhos, a cervejas, a cigarros, a mentiras. Por isso que Sardes, de aparência, era cheia, mas era de aparência. Tem um irmão, vocês não conhecem ele. Ele não é daqui da nossa igreja. Até que eu queria ajudá-lo, mas ele não quis, ele não deixou. Ele foi de uma igreja que vocês conhecem há muito tempo. Estão de lá chateado com o pastor por algumas coisas. Ele ficou um tempão fora de igreja. Aí ele se uniu a uma outra igreja. Uma outra igreja que eu vou citar o nome também. Ela não é uma religião, ela é uma seita. Mas ele foi para lá. Chegando lá, ele conheceu um camarada que ele mora no fundo do meu condomínio. E esse rapaz, ele já tocou fogo na porta lá do meu muro, já tampou o buraco da água quando vinha grandes inundações de água para o meu lote ficar encharcado. Foi uma coisa horrível. Ele foi beber desse camarada. Quando foi agora essa semana, eu encontrei com ele. Eu estava almoçando com minha família. Eu encontrei com ele. Falei assim: como é que você está? Você conduziu naquela igreja? Ele falou assim: pastor, aquele irmão. Eu falei para ele: cadê aquele irmão? Ele falou assim: ele sabe qual que é o irmão. Ele andava com ele. Ele falou assim: você deixa para mim, pastor, sabia o que aquele homem fazia. Até o diabo, para mim, era crente do que ele fazia, porque não era possível. Tudo quanto é coisa ruim, que não presta, dentro da igreja era uma coisa, mas do lado de fora, o comportamento dele, pastor, era repugnante. Ele falou assim: depois de muito tempo que eu fui numa igreja aí, dessas igrejas assim que nem sequer citam nossos nomes, eu fui lá uma vez só, nunca mais voltei. Você está vendo aí, a culpa não é da igreja, a culpa das pessoas que vão vivendo uma vida dissoluta. Elas não querem mais. O espírito do anticristo já chegou e está trazendo sobre a terra grandes problemas. E a igreja precisa buscar isso para que ela fique de pé, acordada. E ela vai precisar de ficar acordada. Aleluia. E no final do versículo, ele fala para todos nós: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Fiquemos de pé. Glória a Jesus. E olha que eu fico amedrontado quando eu leio a Bíblia em determinadas questões em que o meu Deus, que o nosso Deus virá a qualquer momento, está diante de nós o juiz e o réu, e a gente não vai poder falar e nem fazer nada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.